Olá, amantes do terror e exploradores do inexplicável. Sejam muito bem-vindos ao Rastros do Medo, o seu canal onde desvendamos as lendas mais sombrias e os mistérios mais aterrorizantes do nosso Brasil. Hoje, preparem-se para uma jornada que vai gelar a espinha, uma imersão profunda em um dos cenários mais carregados de dor e sofrimento da história de São Paulo. O fatídico Edifício Joelma. Antes de prosseguirmos, quero pedir algo muito importante para o nosso canal. Se você é fascinado por histórias de terror, por lendas urbanas que nos fazem questionar a tênue linha entre o real e o sobrenatural, então não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. A sua curtida é o combustível que nos impulsiona a trazer cada vez mais conteúdo assustador para vocês. E se você é novo por aqui, prepare-se para embarcar em um universo de arrepios e mistérios. Inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos relatos horripilantes. Agora, respire fundo. A história que vamos desvendar hoje é densa, carregada de emoção e envolta em um véu de mistério que perdura até os dias atuais. Vamos mergulhar nas profundezas do Edifício Joelma, um lugar onde o tempo parece ter parado no dia 1º de fevereiro de 1974, uma data que marcou para sempre a memória da cidade e que deixou cicatrizes invisíveis, mas profundas na alma de muitos. O Edifício Joelma, localizado no coração de São Paulo, era um imponente arranha-céu que abrigava escritórios e sonhos. No entanto, em uma tarde fatídica, um incêndio de proporções catastróficas consumiu o prédio em questão de minutos, ceifando a vida de centenas de pessoas e deixando uma nuvem de horror e desespero pairar sobre a metrópole. As chamas, implacáveis, dançaram pelos andares, transformando promessas em cinzas e alegria em luto eterno. Desde aquela tragédia, o Edifício Joelma se tornou palco de inúmeras histórias de fenômenos paranormais, relatos de pessoas que trabalharam nos prédios que o sucederam. Transeuntes e até mesmo curiosos ecoam pelos cantos da cidade, alimentando a lenda dos fantasmas que ali residiriam. Vozes sussurrantes nos corredores vazios, sombras que se movem sem explicação, arrepios inexplicáveis e uma sensação constante de angústia são apenas alguns dos eventos atribuídos às almas que perderam suas vidas naquele terrível incêndio. Para tentar desvendar os mistérios que cercam o Edifício Joelma, nossa equipe do Rastros do Medo embarcou em uma investigação profunda e minuciosa. Mergulhamos em arquivos antigos, jornais da época, depoimentos de sobreviventes e relatos de pessoas que tiveram algum tipo de contato com o sobrenatural no local. Cada fragmento de informação, cada detalhe, foi como uma peça de um quebra-cabeça macabro que aos poucos começou a formar uma imagem sombria e intrigante. Durante nossa pesquisa, tivemos acesso a documentos surpreendentes, como diários de antigos seguranças do edifício, que relatavam ocorrências estranhas muito antes do incêndio. Um deles, um senhor chamado Gilmar, descrevia em suas anotações ruídos inexplicáveis durante a madrugada, portas que se abriam e fechavam sozinhas, e uma sensação opressora de estar sendo observado constantemente. Seus relatos, antes considerados apenas como fruto da imaginação, ganharam uma nova perspectiva à luz da tragédia que se abateu sobre o Joelma. Encontramos também relatos de pessoas que trabalhavam nos edifícios construídos no local após a demolição do Joelma. Uma recepcionista chamada Simone contou que sentia frequentemente um cheiro de queimado em alguns andares, mesmo não havendo nenhuma fonte de fumaça ou incêndio por perto. Ela descreveu a sensação como algo sufocante que lhe causava um mal-estar inexplicável. Outro funcionário, Henrique,
relatou ter ouvido sussurros em salas vazias, vozes indistintas que pareciam lamentar algo. Um dos relatos mais impactantes que encontramos foi o de uma senhora, Luana, que perdeu um familiar no incêndio. Ela nos contou que, em algumas noites, ao passar pela frente do terreno onde ficava o Joelma, sentia um aperto no peito e ouvia um chamado distante, como se alguém estivesse a implorar por ajuda. A dor da perda, somada à atmosfera carregada do local, criava para ela uma experiência verdadeiramente assustadora. Doeu, mas não matou, ela nos disse, referindo-se à cicatriz emocional que jamais se fecharia. Movidos por esses relatos e pela intensidade das histórias que cercam o edifício Joelma, decidimos realizar algumas visitas ao local e arredores, buscando por nossos próprios rastros do medo. Nossa primeira incursão aconteceu em uma noite fria e chuvosa. A atmosfera era pesada e a neblina que pairava sobre a cidade parecia carregar consigo os lamentos das vítimas. Caminhamos pelas ruas próximas ao terreno, observando os edifícios modernos que hoje ocupam o lugar do antigo Joelma. Apesar da aparente normalidade, sentíamos um arrepio percorrer nossas espinhas, como se a tragédia ainda ecoasse naquele espaço. Em uma de nossas visitas, acompanhados de especialistas em fenômenos paranormais, tentamos captar evidências de atividades sobrenaturais. Utilizamos equipamentos sensíveis a variações de temperatura, detectores de campo eletromagnético e gravadores de áudio. Durante a exploração, em um dos pontos mais próximos de onde ficava a entrada principal do Joelma, nossos equipamentos registraram flutuações inexplicáveis nos campos eletromagnéticos e quedas bruscas de temperatura, mesmo não havendo nenhuma explicação lógica para esses fenômenos. Nos arquivos que consultamos, encontramos referências a um antigo culto que supostamente realizava rituais em um terreno próximo ao edifício Joelma, antes de sua construção. Embora não haja uma ligação direta comprovada com o incêndio, essa informação adiciona uma camada ainda mais sombria e misteriosa à história do local. Seria possível que energias negativas ou entidades perturbadoras tivessem sido despertadas naquela área? Essa é uma das muitas perguntas que ainda pairam no ar. Aprofundando nossa investigação, descobrimos relatos de guardas noturnos que trabalhavam nos prédios vizinhos e que afirmavam ter visto sombras estranhas e vultos na direção do terreno do Joelma, especialmente em noites de lua cheia. Um deles, Mateus, descreveu ter visto a silhueta de uma mulher na janela de um dos andares superiores de um prédio vizinho, olhando fixamente para o vazio onde antes se erguia o Joelma. A figura desapareceu em questão de segundos, sem deixar rastros. Em outra ocasião, durante uma de nossas vigílias noturnas, ouvimos um som distante que nos causou um calafrio. Era um murmúrio baixo, quase inaudível, mas que parecia carregar consigo um profundo sofrimento. Tentamos identificar a origem do som, mas ele parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se o próprio ar estivesse impregnado de lamentações. O impacto psicológico desses eventos em nossa equipe foi significativo. A cada visita, a cada novo relato, a sensação de que algo sombrio e inexplicável pairava sobre o edifício Joelma se intensificava. Começamos a sentir um peso no peito, uma ansiedade crescente e, em alguns momentos, até mesmo um medo irracional de estar ali. A incredulidade inicial dava lugar a uma crescente convicção de que aquele lugar era de fato assombrado pelas memórias e talvez pelas almas das vítimas. Com o tempo, a presença se tornou mais intensa, como se percebesse nossa investigação e não desejasse que seus segredos fossem revelados.
Objetos se moviam inexplicavelmente em nossos equipamentos, ruídos se tornavam mais audíveis e, em uma ocasião particularmente perturbadora, uma de nossas câmeras de filmagem simplesmente parou de funcionar, no exato momento em que tentávamos registrar um ponto específico do terreno. A ameaça se tornou mais palpável quando começamos a receber mensagens anônimas em nossas redes sociais, com avisos para que abandonássemos a investigação. As mensagens eram perturbadoras, com referências a detalhes de nossas visitas que não havíamos compartilhado publicamente. Sentimos que estávamos mexendo em algo perigoso, algo que não queria ser perturbado. Em nossa busca pela origem da possível entidade que assombra o edifício Joelma, encontramos relatos sobre um homem misterioso que teria perdido sua noiva no incêndio. Segundo as lendas que circulam pela cidade, ele nunca teria superado a perda e, tomado por uma dor lancinante, teria feito um pacto sombrio em busca de vingança ou de uma forma de se reunir com sua amada. Alguns acreditam que a energia negativa gerada por seu sofrimento e sua possível ligação com forças ocultas teria se impregnado no local, dando origem à presença fantasmagórica que ali reside. A figura da noiva se tornou uma das mais recorrentes nos relatos de aparições no edifício Joelma. Vestida de branco, com o rosto coberto por um véu, ela seria vista vagando pelos corredores escuros à procura de seu amado perdido. Uma visão verdadeiramente assustadora. O momento do confronto final se aproximava. Sabíamos que precisávamos ir além da simples investigação passiva e tentar confrontar a entidade que assombrava o edifício Joelma. Munidos de câmeras, gravadores, detectores e, no caso de um de nossos investigadores mais religiosos, um crucifixo abençoado, nos preparamos para nossa incursão mais arriscada. Retornamos ao local em uma noite de Halloween, uma data que muitos acreditam que o véu entre os mundos se torna mais fino. A atmosfera era carregada de uma tensão palpável. Cada sombra parecia se mover, cada ruído soava como um presságio. Percorremos os arredores do terreno, tentando estabelecer contato com a presença. De repente, em um dos pontos onde os fenômenos haviam sido mais intensos, sentimos uma mudança drástica na temperatura. Um vento gelado surgiu do nada, acompanhado de um sussurro que parecia ecoar em nossas mentes. Era uma voz feminina, carregada de tristeza e angústia, que repetia incessantemente um nome: Luan, Luan. Um de nossos investigadores, Cauã, sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo e teve a nítida sensação de ser tocado por mãos geladas. Nesse momento, as luzes de nossas câmeras começaram a piscar erraticamente e os detectores de campo eletromagnético dispararam, indicando uma intensa atividade paranormal. Decidimos então tentar uma comunicação direta. Um de nossos médiuns, com voz trêmula, perguntou quem estava ali e o que queria. A resposta veio na forma de um gemido doloroso, seguido novamente pelo nome Luan. Sentimos que estávamos lidando com a alma perturbada da noiva, ainda presa à dor de sua perda e à busca incessante por seu amado. A confrontação se intensificou quando a presença se tornou mais forte e ameaçadora. Objetos invisíveis pareciam se mover ao nosso redor e sentimos uma pressão no peito, como se algo tentasse nos sufocar. O crucifixo que nosso investigador carregava começou a esquentar, e ele recitou preces com fervor, buscando proteção contra aquela energia sombria. Em um momento de clímax, ouvimos um grito lancinante, carregado de desespero e sofrimento. A voz parecia vir do próprio subsolo, como se a alma da noiva estivesse presa nas profundezas do terreno. Sentimos que sua dor era imensa e que sua presença era um reflexo de seu tormento eterno.
Após esse confronto intenso, a atividade paranormal começou a diminuir gradualmente. A temperatura voltou ao normal, os ruídos cessaram e a sensação de opressão se dissipou. Sentimos que, de alguma forma, havíamos conseguido acalmar um pouco o sofrimento daquela alma perturbada, mesmo sem uma resolução definitiva. As consequências de nossa investigação no edifício Joelma foram profundas e duradouras. Nossa equipe nunca mais foi a mesma. Cada um de nós carregou consigo a experiência aterradora de ter entrado em contato com o inexplicável. O medo deixou marcas em nossas almas, e a certeza de que existem forças além da nossa compreensão se tornou inabalável. Mesmo que a presença maligna pareça ter sido contida naquele momento, a história do edifício Joelma nos ensina que o terror pode deixar cicatrizes profundas em um lugar, ecoando através do tempo e das gerações. As energias negativas e o sofrimento ali vividos podem ter criado um portal para o sobrenatural. E mesmo que a superfície pareça calma, as profundezas ainda podem guardar segredos sombrios. A lenda dos fantasmas do edifício Joelma continua viva, alimentada por relatos, mistérios e pela memória da tragédia que marcou para sempre a história de São Paulo. E nós, do Rastros do Medo, continuaremos explorando esses lugares sombrios, buscando desvendar os mistérios que nos assombram e compartilhando com vocês cada arrepiante descoberta. Antes de nos despedirmos, queremos reforçar o nosso pedido. Se você se sentiu envolvido por essa história aterrorizante, se os rastros do medo deixaram sua marca em você, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos que também apreciam um bom terror e inscreva-se no canal.